Tá ok. E pronto. Perfeito? Pode começar. Tá bom, obrigada. Então, obrigada pela apresentação, Pedro. Eu irei começar meu seminário intitulado como Estudo da Relaxação em um Sistema de Spin Nuclear 7,5. Dessa forma, antes de eu começar a discutir sobre o tópico, eu quero comentar que a maioria dos elementos químicos conhecidos na atualidade, eles possuem spin maior que meio. Então, isso significa que a maior parte desses núcleos são núcleos quadrupolares, tal como o sódio, que possui spin 3 meios, o alumínio, que possui spin 5 meios, o césio, spin 7 meios, o nióbio, spin 9 meios, e o nitrogênio, spin 1. Então, só para chamar a atenção que a maior parte desses núcleos são quadrupolares. Então, o meu doutorado ele foi devotado ao estudo de alguns núcleos, de dois especificamente núcleos quadrupolares. E a minha tese teve duas partes, onde a primeira eu estudei a implementação de Estados-Gato de Schrödinger no sistema de spin nuclear 3 meios, e a segunda parte eu estudei por meio da equação de Rethel para modelar o fenômeno da relaxação em sistemas de spin 7 meios. E essa segunda parte que eu irei discutir. E para contextualizar, a equação de Rethel, ela foi apresentada por Alfred Rethel em 1957, onde temos aqui a imagem de Rethel, para estudar a dinâmica de relaxação de sistemas de spins nucleares. E, além disso, esse estudo de relaxação é importante porque, por meio da relaxação, eu consigo determinar cada elemento da matriz densidade ρ e, além disso, saber como que esses elementos eles evoluem ao longo do tempo. Ou seja, eu tenho a minha determinada matriz densidade e consigo saber como cada elemento dessa matriz evolui. E, além disso, eu consigo saber como que ocorre a perda de coerência e dissipação do meu sistema de interesse. Então, como eu comentei, depois dessa breve contextualização, irei focar no sistema de spin 7 meios. Então, para isso, eu tenho que a matriz densidade, a qual é uma matriz, para o spin 7 meios, ela possui dimensão 8 por 8. E, além disso, nós temos as respectivas coerências de ordem, que são denominadas como coerências de ordem. Como são essas coerências? O que isso significa? Por exemplo, temos a coerência de ordem 0, representada pela cor azul, a coerência de primeira ordem, representada pela cor verde, e, por exemplo, a coerência de sexta ordem. Por exemplo, o elemento ρ81 possui coerência de sétima ordem, e assim por diante. Apenas para entender como que são essas coerências, que eu irei falar bastante essa palavra coerência, e para entender como que são e onde estão localizadas essas coerências, especificamente para spin 7 meios. Então, como eu comentei que utilizei por meio da equação de Rethel para modelar a relaxação desse sistema, nós temos o seguinte: quando o sistema está fracamente acoplado com o ambiente, eu posso utilizar a equação de Rethel para descrever a dinâmica do meu sistema, ou seja, a equação diferencial para a minha matriz densidade, onde C é uma constante, esse termo são as densidades espectrais, e os operadores Q, os quais estão apresentados aqui, eles são escritos em termos dos tensores de polarização. Dessa forma, então, para quando eu tenho acoplamento fraco, como eu comentei, entre o sistema e o ambiente, posso empregar a equação de Rethel. Para o caso onde o sistema está fortemente acoplado com o ambiente, eu utilizo outras equações mestras, tal como a de Lindblad, mas eu irei me deter apenas na equação de Rethel, apenas para comentar que quando temos a situação de acoplamento forte, eu posso utilizar outras equações mestras.
Então, dessa forma, como eu posso utilizar a equação de Redfield para o meu Adriane, sistema? Oi? desculpe te Sim? interromper. Fica. Você prefere que faça perguntas no final ou no começo? Ou não posso perguntar assim no meio da apresentação? Pode ser no final, por favor. Ok, desculpe te interromper Uhum. então. Fique tranquilo. Qualquer coisa, se o áudio estiver ruim ou se travar a minha imagem, por favor, me avise. E obrigada. Dessa forma, como eu tenho a equação de Redfield e como posso empregá-la, como eu calculo essa equação, né? Porque eu comentei que para cada elemento da matriz densidade, eu é, resolvo o sistema, mas como eu faço isso? Dado então que eu tenho a equação de Redfield, eu faço uma identificação com os tensores de polarização, onde eu vou ter a respectiva equação 4. O que isso significa e o que ela me representa? Eu vou ter um sistema linear acoplado de equações diferenciais para cada coerência de ordem. Por exemplo, para coerências de ordem 7, eu tenho o tensor T7 menos 7. Então, eu vou ter uma equação diferencial. Agora, por exemplo, para a coerência de ordem 6, eu tenho o tensor T7 menos 6 e T6 e menos 6. Então, eu vou ter um sistema linear acoplado de duas equações diferenciais. E então, eu tenho que resolver esse sistema linear para encontrar, então, minha respectiva solução. Assim como, por exemplo, um outro exemplo, a coerência de ordem zero, onde eu tenho os tensores T7 0, 6 0, 5 0, 4 0, 3 0, 2 0 e 1 0. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tensores. Então, eu vou ter um sistema linear acoplado de 7 equações diferenciais para a coerência de ordem zero. Mas então, para exemplificar, escolhendo a coerência de ordem 6. Como eu comentei, eu possuo dois tensores. Então, eu tenho essa respectiva equação que eu havia comentado, e eu simplesmente abri o somatório, onde esse J0, J1 e J2 são as respectivas densidades espectrais. E então, como eu tenho dois tensores, escolhendo o primeiro e calculando o primeiro, com o tensor T7 menos 6. E vou calcular via essa equação 7, mas agora fazendo aquela identificação, onde seu operador IR é o meu tensor T7 menos 6. Então, calculando essa primeira parte. O valor médio do tensor T7 menos 6 é igual ao traço do tensor vezes a matriz densidade, onde aqui, escrevendo em termos matriciais, tenho aqui o respectivo tensor T7 menos 6, a matriz densidade. Aqui estou ressaltando quais são os elementos que possuem coerência de ordem 6. São os elementos ρ7, 1 e ρ8, 2. Então, quando eu calculo esse valor médio, eu tenho que, então, 1 sobre raiz de 2 de ρ7, 1 menos ρ8, 2. Isso significa que quando eu faço o cálculo para a respectiva coerência de ordem, eu obtenho exatamente os elementos daquela respectiva coerência. Ou seja, como eu escolhi coerência de ordem 7, simplesmente no cálculo, e desse lado vamos verificar também, que vai aparecer os elementos ρ7, 1, ρ8, 2, que possuem coerência de ordem 6. Ou seja, não vai aparecer um elemento ρ3, 3 aqui, por exemplo, para a coerência de ordem 6. Dessa forma, então, como eu calculei o valor médio do tensor T7 menos 6, calculando agora os valores médios dos duplos comutadores, né, que é a parte essa segunda parte aqui da equação, ou seja, do lado esquerdo e aqui do lado direito. Estou calculando o lado direito. Tenho os respectivos, novamente, os elementos ρ7, 1, ρ8, 2, né, com os respectivos valores dos valores médios dos duplos comutadores. Então, substituindo cada valor médio, eu encontro essa respectiva equação diferencial. Mas isso para o tensor 7 menos 6. Lembrando que para a coerência de ordem 6 são dois tensores, 7 menos 6 e T6 menos 6. Então, aplicando e calculando o valor médio, os valores médios dos duplos comutadores, eu tenho essa respectiva equação diferencial agora
para o tensor T7 menos 6. Então, eu reescrevo essas duas equações diferenciais usando notação de matriz. E, então, eu preciso encontrar a solução para os elementos ρ7,1 e ρ8,2, que são os que me interessam para a coerência de sexta ordem. Como eu faço isso e qual é o respectivo procedimento? Eu defino uma matriz P e a sua transposta, ou seja, tenho a matriz P e sua transposta, e multiplico por ambos os lados, de modo que o sistema linear aqui acima é reescrito. Essa matriz, que depende das densidades espectrais J0, J1 e J2, ela é chamada de superoperador de Redfield, e eu representei aqui como I elevado a sexta, só para representar que é um superoperador para coerência de sexta ordem. Porque para cada coerência de ordem que eu for calcular, eu vou ter uma respectiva matriz e um respectivo superoperador de Redfield. Então, eu tenho que diagonalizar essa matriz, de modo a encontrar as soluções para os elementos de ρ 7,1 e 8,2. O seguinte procedimento. Eu calculo, então, os autovetores e autovalores dessa matriz. Então, aqui, os autovetores e autovalores. Escrevo uma matriz de transformação W escrita através dos autovetores e sua inversa. E eu representei como W e W menos 1. E executo W menos 1, a inversa vezes a matriz W em ambos os lados. E então, eu consigo diagonalizar o sistema linear. Dessa forma, eu encontro as respectivas equações diferenciais para ρA e ρB. Agora, não é ρ... Deixa eu contar aqui. Não é ρ7,1 e ρ8,2 porque eu apliquei aquela transformação. Mas eu já volto para encontrar a solução para ρ7,1 e ρ8,2. Mas olhando primeiro aqui na equação que eu encontrei. Tem equação diferencial, então, para ρA e ρB. E aplicando as propriedades de logaritmos e exponenciais, eu encontro soluções para ρA e ρB. Porém, como eu comentei que para ir, eu apliquei a transformação W, ρ7,1 é igual, apliquei W, então tenho ρA, eu aplico a transformação inversa e encontro os elementos ρ7,1 e ρ8,2 escrito em termos de superposição de ρA e ρB. Mas eu encontro a solução para os elementos da matriz densidade e para aquela respectiva coerência de ordem. Então, é assim que eu resolvo a equação de Redfield. Para cada coerência de ordem, tenho que, então, o objetivo em si é diagonalizar o superoperador de Redfield, de modo a encontrar, então, as soluções para cada elemento da matriz densidade. Então, eu vou discutir agora para cada coerência, dado que, como eu expliquei, como se aplica o método, especificamente para a coerência de ordem 6, mas é esse o método que deve ser feito para cada coerência. Então, agora eu vou apresentar cada soluções que eu encontrei para os elementos. Então, para a coerência de ordem 7, eu só tenho uma equação, que é o elemento ρ8,1. Então, é tranquilo para se resolver com a respectiva solução. Para a coerência de ordem 6, que eu comentei, eu tenho, então, duas equações lineares acopladas, de modo que eu tenho dois autovalores, com dois decaimentos exponenciais, de ρA e ρB, e as soluções para os elementos ρ7,1 e ρ8,2 possuem independência biexponencial. Para a coerência de ordem 5, eu tenho, então, três equações lineares acopladas, com os três respectivos autovalores, tendo então três decaimentos exponenciais, e as soluções, que são os elementos ρ6,1, ρ7,2 e ρ8,3, possuem dependência de três exponenciais. Para a coerência de ordem 4, quatro equações lineares acopladas, com quatro autovalores, quatro decaimentos exponenciais, então, com soluções com dependência multi-exponencial, para os elementos ρ5,1, ρ6,2, 7,3 e 8,4.
Para a coerência de ordem 3, vou ter 5 equações lineares acopladas com 5 autovalores e solução da forma multiexponencial também. Mas como a solução é longa, eu não estou apresentando no slide, mas só para entender a ideia. E para a coerência de ordem 2, então, 6 equações lineares acopladas com 6 autovalores e a solução também com dependência multiexponencial. Mas agora o que acontece especificamente para a coerência de ordem 1 e ordem 0? Quando eu encontro o superoperador de Hadley, eu simplesmente escrevi aqui a densidade espectral 0, J0 como A, J1 igual a B, J2 igual a C, somente para mostrar como é a matriz que representa o superoperador de Hadley para a coerência de ordem 1. O que acontece? Como eu tenho que diagonalizar esse superoperador, eu não consigo diagonalizá-lo e resolver analiticamente. Eu não consigo encontrar aquelas soluções para os elementos de forma analítica. E o mesmo ocorre para a coerência de ordem 0, onde aqui eu tenho o superoperador de Hadley, onde esse, entre parênteses, 0, só para representar que é coerência de ordem 0. Estou representando a matriz e, novamente, quando eu tento aplicar o processo de diagonalização, eu não consigo resolver analiticamente. Isso acontece porque eu não conheço essa transformação B, tanto para a coerência de ordem 1, quanto para a coerência de ordem 0. Porque, lembra, eu tenho que ir aplicando transformações de modo a diagonalizar esse superoperador de Hadley. Mas eu não consigo encontrar essas de forma analítica, uma expressões, e aí para encontrar as soluções para os elementos ρ 2, 1, 3, 2, etc. Para a coerência de ordem 1, e ρ 1, ρ 2, 2, 7, 7, 8, e assim por diante, né? 8, 8 para a coerência de ordem 0. Então, não consigo escrever essa matriz inversa W para a coerência de ordem 1 e também para a coerência de ordem 0. Eu não consigo encontrar soluções analíticas. Contudo, o que foi que pensamos? Então, combinar o procedimento numérico com o experimento. Por quê? Para a coerência de ordem 1, eu tenho a magnetização transversal ao longo do tempo. Ou seja, eu detecto o valor médio de X, que é igual ao traço de X, vezes a matriz densidade. Em RMN, nós detectamos magnetização. Então, aqui eu posso monitorar a dinâmica da magnetização transversal ao longo do tempo, que carrega os elementos com coerência de ordem 1, e para coerência de ordem 0, eu detecto a dinâmica da magnetização longitudinal ao longo do tempo, ou seja, o valor médio de Z, que é igual ao operador Z, que é igual ao traço de Z vezes a matriz densidade. Então, como eu comentei de combinar, vou voltar aqui, né? Combinar o procedimento numérico com o experimento, os meus aspectos experimentais. Eu utilizei um espectrômetro TecMag de ATEC de 400 MHz com um campo de 9,38 Tesla. Utilizei uma sonda de sólidos. E aqui tem o estator, quando eu abro a sonda, tem um estator com um porta-amostra, que está representado aqui, de zircônia de 4 milímetros de diâmetro externo. E para isso, desculpa, eu pulei o slide, perdão. Para esse experimento, eu utilizei um cristal líquido de césio pentadecafluoroctanoato. Por quê? Porque o césio ele possui spin 7,5. Então, como eu quero monitorar e resolver a equação de Hadley para spin 7,5, por isso que eu estou utilizando uma amostra de césio que possui spin 7,5. E ela possui um cristal líquido. Aqui, a respectiva representação da molécula e o respectivo espectro, onde eu possuo 7 linhas, porque eu tenho o spin 7,5. Para esse experimento, foi fixada uma temperatura de 27,5 graus Celsius, porque cristais líquidos
Liotrópicos, esse que foi utilizado, eles são sensíveis à temperatura. Então, por isso eu utilizei 27,5 graus Celsius. E a frequência, ou seja, a distância entre a linha central e as satélites, foi de 5.970 Hz. Desculpe por eu ter pulado o slide. Para esse experimento, eu fiz também os procedimentos de calibração, porque é interessante nós determinarmos os tempos de π-meios e de π. Então, para esse procedimento de calibração, a magnetização, o comportamento da magnetização foi monitorado na direção X para calibrar esses tempos de pulso. Então, o tempo de pulso de π foi de 4,8 microsegundos. Me perdoe, o tempo de π-meios foi de 4,8 microsegundos e o tempo de π de 9,4 microsegundos. Eu consigo determinar esses respectivos tempos porque para o tempo de π-meios, o sinal da magnetização é máximo. Significa que a magnetização está no plano XY do sistema de eixos coordenados. E já no caso do tempo de π, o sinal da magnetização é nulo, como podemos ver aqui. Significa que a magnetização está orientada na direção de menos z, porque em RMN os nossos observáveis são IX e Y. Nós não conseguimos detectar na direção IZ e menos IZ. E nesse experimento eu fui variando o tempo de pulso, ou seja, o tempo que eu vou aplicando o campo de radiofrequência, e vejo então como que a magnetização, como acontece a dinâmica da magnetização. Além disso, foi determinado o tempo de relaxação longitudinal, que foi de 321,79 milissegundos, e tempo de relaxação transversal, que foi de 9,75 milissegundos. Eu estou comentando os parâmetros necessários para realizar nosso experimento de RNA. Então, para detectar a magnetização transversal, ou seja, aquele valor médio de X, eu apliquei uma sequência de pulso de spin-echo. É simplesmente uma sequência onde você vai detectar a magnetização, especificamente a magnetização transversal. Dessa forma aqui, primeira figura, eu tenho decaimento da magnetização transversal, onde eu fui variando o tempo do tempo do experimento, né? E aqui tem um experimento onde está em ciano, com as respectivas, experimento em magenta com as respectivas barras de erro em ciano. Então, eu fiz o ajuste de Hadfield. E aqui eu estou mostrando o decaimento dos respectivos espectros desse experimento. Então, a magnetização ao longo do X, a magnetização transversal em função do tempo, ela é escrita em termos de multi-exponenciais. E, além disso, o meu estado inicial, ou seja, a matriz densidade experimental estante zero, é proporcional ao IX, porque eu aplico um pulso de 90, então eu vou ter o meu IX. Por isso que é proporcional ao meu operador IX, operador de momento angular distinto. Com esse ajuste de Hadfield, aí eu consigo resolver numericamente aquele superoperador de Hadfield para coerência de ordem 1, de modo que então eu encontro as respectivas densidades espectrais. Além disso, então, como eu encontro as densidades espectrais, eu consigo diagonalizar o superoperador e encontro esses respectivos coeficientes com os respectivos tempos de relaxação. Porque nesse caso, para spins 7,5 e para spins quadrupolares, eu não tenho somente um tempo de relaxação. Eu tenho que a minha magnetização, tanto transversal quanto longitudinal que eu vou discutir, ela é multi-exponencial. Então, dessa forma, com a equação de Hadfield, eu consigo saber quantas exponenciais contribuem para a dinâmica, tanto da magnetização transversal quanto da magnetização longitudinal. Aqui, simplesmente dando um zoom na figura, onde, novamente aqui, a curva em preto é o ajuste de Hadfield, e os pontos em magenta, com as barras de erro em ciano, são do experimento, de forma que a gente pode ver que teve um bom ajuste.
Da mesma forma, eu fiz o experimento detectando a magnetização longitudinal, que é aquele valor médio de Z, por meio da sequência de inversão-recuperação, que é uma sequência bem conhecida de RMN, uma sequência padrão, onde eu, então, detecto somente a magnetização longitudinal. Aqui um zoom, para mostrar, evidenciar melhor. Aqui a curva em preto é por meio do ajuste de Hertz e a curva em magenta, o experimento. Aqui são os espectros, só para mostrar como que é o comportamento durante essa dinâmica. Tem, então, que a minha magnetização longitudinal, ou seja, o meu MZ em função do tempo, é escrito em termos de função, é uma função multi-exponencial, e o estado inicial, a matriz de densidade experimental no instante T0, é proporcional a menos IZ, porque nessa sequência de inversão-recuperação, eu aplico um pulso, o primeiro pulso é de 180. A magnetização transversal é de 90, por isso que eu tinha aquele operador Ix, e para a magnetização longitudinal, no experimento de inversão-recuperação, eu aplico um pulso de 180. Então, por isso que tenho aqui IZ, então eu apliquei um pulso de 180 menos IZ. Por isso, o meu estado inicial e a equação 25 está menos IZ. Da mesma forma, então, combinando com o experimento, eu consigo determinar as densidades espectrais de modo a diagonalizar aquele superoperador de Hertz, né, combinando, então, o experimento com um procedimento numérico. E aqui eu encontro os respectivos coeficientes da expressão 24. E, novamente, então, eu consigo saber quantas exponenciais contribuem para a dinâmica da magnetização longitudinal. Além disso, eu fiz uma comparação da equação de Hertz com a equação de Bloch. Em RMN, geralmente utilizam a equação de Bloch para encontrar os tempos de relaxação transversal e longitudinal, que são denominados T2 e T1. E, a princípio, temos o modelo de Bloch, que é um modelo fenomenológico, e ele descreve, via essas respectivas equações, que eu já vou explicar melhor, como que é o comportamento da magnetização transversal e longitudinal. Porém, ele é um modelo fenomenológico e funciona para alguns sistemas com spin meio. Então, por isso que, por exemplo, para spin quadripolar, nós utilizamos a equação de Hertz. Então, temos que resolver a equação mestra, e você sabe, então, quantos tempos de relaxação contribuem para a sua dinâmica. Por exemplo, no modelo de Bloch, é somente uma exponencial. Já no nosso modelo, são 4 exponenciais. Então, aqui, eu tenho a expressão para a magnetização transversal do modelo de Hertz, e aqui em verde é do modelo de Bloch, onde esse T2 que eu comentei é o tempo de relaxação transversal. Aqui, a equação 26, temos a expressão para a magnetização longitudinal do modelo da equação de Hertz, e aqui em verde, a magnetização longitudinal do modelo de Bloch, onde T1 é o tempo de relaxação longitudinal. Agora, essas figuras, o que cada uma significa? Aqui, a curva em negro é a encontrada do ajuste de Hertz do experimento. Nós temos o experimento, aí eu ajustei aquela curva em preto que eu havia mostrado. Ou seja, eu fiz esse ajuste usando o experimento. Então, tem o experimento, aí eu faço o ajuste de acordo com a curva experimental. Então, aqui a curva em negro de Hertz, como eu comentei, e a curva em verde fazendo o ajuste de Bloch. Esse coeficiente A1x está representado aqui, onde encontrei via os meus métodos numéricos. Esses coeficientes A, B, C e D são aqui esses elementos, porque quando eu fiz o ajuste de Hertz, tanto para a magnetização transversal quanto a longitudinal, 4 exponenciais que contribuem para a dinâmica do sistema. Por exemplo, aqui, ó, vou voltar rapidinho só para comentar. Ó,
Esses elementos, esses restantes aqui, E, F, G, são nulos. Então, eu tenho 4 exponenciais que contribuem para a dinâmica, para a magnetização transversal. Aqui, para a magnetização longitudinal também, ó. 1, 2, 3, 4, porque os restantes dos coeficientes são nulos. Então, por isso que tanto para a magnetização transversal longitudinal, eu tenho 4 exponenciais que contribuem para a dinâmica. E esses elementos A, B, C e D são esses que contribuem. E estão listados aqui nessa tabela para magnetização transversal. Essa tabela representa os coeficientes encontrados pelo ajuste de Rethel. Então, aqui, esse T2 é o tempo de relaxação transversal por Bloch. Eu falei Rethel, desculpa. São os elementos, os coeficientes determinados pelo ajuste de Bloch, onde T2 é o tempo de relaxação transversal. E essa seguinte tabela são os coeficientes encontrados pelo ajuste de Rethel para magnetização longitudinal. Ou seja, essa figura aqui, onde eu tenho, então, o ajuste de Rethel na curva em preto e o ajuste de Bloch na curva em verde. Encontrei o respectivo coeficiente, A no Z, e os elementos A, B e C, onde estão apresentados aqui. Estão denotados em vermelho para a relaxação transversal esse termo D, porque eu comparo com o tempo de relaxação transversal encontrado por Bloch. Por Bloch é 9,75 milissegundos. Já por Rethel é 7,7. O que significa e por que essa comparação? Significa que o modelo de Bloch ele está inserido no modelo de Rethel, mas o modelo de Rethel ele é mais, como posso dizer, mais abrangente. Ou seja, tem um termo. O modelo de Bloch ele está inserido no modelo de Rethel, porque no modelo de Bloch eu só tenho uma exponencial. Já no modelo de Rethel, eu consigo saber quantas exponenciais contribuem para a dinâmica do meu sistema. Da mesma forma aqui, para o ajuste de Rethel, eu encontrei o tempo, e eu estou olhando para esse tempo, que é o tempo que tem maior contribuição. Para esse tempo, então, 310 milissegundos, e comparando com o tempo de relaxação longitudinal de Bloch, 310 no 293. Também como conclusão, que o modelo de Bloch está inserido no modelo de Rethel. Que o modelo de Rethel é mais geral. Dessa forma, posso concluir o seguinte, que teve, então, teoria e experimento, e na parte de teoria foi feito um desenvolvimento matemático para estudar essa relaxação magnética nuclear através da teoria de Rethel, especificamente para spin 7,5, onde, então, soluções analíticas e numéricas para todos os elementos da matriz densidade foram encontradas, e na parte experimental, foi possível preparar cristais líquidos, diatrópicos, e fazer procedimentos de calibração, controlar e programar o espectrômetro, né, que foi necessário. E por meio de experimentos de spin-echo e inversão-recuperação, que são experimentos padrões de RMN, foi possível encontrar as densidades espectrais, de modo que eu consigo diagonalizar os superoperadores de Rethel para coerência de ordem 0 e 1, e então combinar procedimento numérico com o experimento, determinando assim as densidades espectrais. Dessa forma, muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Adriane. Muito interessante sua apresentação. Achei seu trabalho muito legal. O fato que você conseguiu fazer a parte teórica e a parte experimental, eu achei isso muito legal. Então, agora vamos fazer algumas perguntas continuando a gravação, e depois eu vou parar a gravação e a gente faz mais perguntas com a gravação fechada. Ok? Tudo bem. Então... Eu não consigo ver as perguntas, né? Ainda não tiveram perguntas, mas se aparecer alguma no chat, eu leio aqui para você, desculpa. ok? Fica tranquilo. Perfeito, tudo bem. Então, perguntas?
Eu tenho alguma aí, quer dizer, pelo que eu estou entendendo, você está chamando de equação de Bloch, são as equações para um sistema de spin-meio. É isso mesmo? Uhum, equação de Bloch. Aham. Porque a equação de Redfield, ela também é fenomenológica, né? Os seus tempos de relaxação são inseridos de forma fenomenológica nela, né? Não consegue determinar por meio de usando experimento, por exemplo. Não, mas aí mas é fenomenológico, né? Você usa o experimento para chegar nas constantes de decaimento, né? Você não, Mas, mas você consegue saber quantos tempos de relaxação contribuem para a dinâmica do seu sistema. sim, tudo bem, mas aí você determina fenomenologicamente os tempos de relaxação, é isso? Em que sentido fenomenologicamente? No sentido que não é um modelo de primeiros princípios, né? Você não modelou o seu banho, né? Você está obtendo informações sobre o meio em volta que causa relaxação através do experimento, né? O banho está modelado, só um minutinho, só vou voltar aqui. Aqui, ó, essa é a equação. E o meu banho está carregado aqui nos operadores Qs. O meu banho, os Ah, operadores são da forma de gradiente de campo elétrico. É um banho clássico. Mas eu tenho o meu banho, eu sei como é meu banho. não, eu sei, mas você não entrou com nenhuma constante fundamental, com os valores que você conhecia do banho, né? Você fez uma modelagem do banho, agora os tempos de relaxação você obteve do experimento, é isso? Ou você tem um cálculo de primeiros princípios para dar o tempo de relaxação? Só um minuto. Vou voltar aqui novamente. Por meio das taxas de relaxação, eu consigo determinar a expressão para os tempos de relaxação. Aqui eu não mostrei, é verdade. Aqui para coerência de ordem 1, eu tenho o tempo de relaxação transversal, e coerência de ordem 0 tem os tempos de relaxação longitudinal. Então, quando eu encontro as soluções para as matrizes de densidade, eu tenho que as taxas de relaxação são 1 sobre os tempos. Então, encontro as expressões para os tempos. Não, eu sei, mas essas taxas se obtêm de onde? Do experimento ou é um modelo de primeiros princípios? Resolvendo a equação diferencial. Não, sim, sim. Então, quer dizer, o seu Uhum. experimento, você confirma o resultado da sua teoria ou você faz algum ajuste com o Entendi. experimento? Entendi. Me desculpa. Eu combino os dois, porque assim, eu poderia resolver os superoperadores numericamente, eu poderia dar valores para J0, J1 e J2, certo? Mas com o experimento, eu encontro realmente quem são os valores de J0, J1 e J2, de modo também a ajudar a confirmar as soluções que eu encontrei. Ah, sim, então vamos lá. Uhum. Então, você está fazendo um ajuste fenomenológico, é isso que eu estou chamando a atenção, né? Ou seja, você usa os dados do experimento para obter alguns coeficientes da teoria, é isso? Eu consigo confirmar quais são as certas densidades espectrais que eu encontro, porque eu não consigo diagonalizar o superoperador. Sim, mas ou seja, quando você colocou na entrada, no início da sua teoria, você, em princípio, conseguiria deduzir as taxas de relaxação. Você está colocando. Para a coerência de ordem 0 e 1, eu não consigo encontrar analiticamente. Não, mas numericamente você conseguiria? Numericamente, sim, só que aí que tá. Qual o valor certo para J0, J1 e J2? Porque numericamente ele vai aceitar qualquer valor. Se eu inserir valores A, B e C, vai diagonalizar. Mas e qual o respectivo valor, os valores certos mesmo para essa molécula? J0, J1 e J2? Não, sim, então, aí você vai fazer Uhum, uma análise fenomenológica a partir daí. Não, eu estou tentando entender o seu modelo, uhum, quais são as bases dele. Estou entendendo que tem uma parte existe uma modelagem do acoplamento, né? Ou seja, imagine uhum, que tenha, né, a interação do seu sim, campo eletromagnético com o átomo, né?
e existe um acoplamento com o banho, né? Aqui no Com a caso região são em torno, núcleos. Aqui com no os caso núcleos, não são núcleos. Isso. E com os nesse outros caso não núcleos da é. molécula. Uhum. Nesse caso, o campo não é campo eletromagnético, são gradientes de campo elétrico, por causa do quadro polar. Ok, mas tem uma Uhum. interação quadrupolar, né? Com o meio. Tá, ok. Isso, e é Tá, um então campo você clássico faz nesse esse... caso. Tá, então o que você está querendo dizer é que você modelou toda a interação, em princípio, do seu núcleo, né? De spin 7,5, né? E a partir daí, você, em princípio, chega numa equação, e aí você fica com vários coeficientes numéricos lá que você acaba obtendo a partir do experimento, é isso? Isso, é uma forma também de encontrar esses coeficientes, que a Tá, ok. princípio estão analíticos, né? E aí, pelo experimento, eu descubro realmente quem são esses coeficientes. E você só tem relaxação, porque eu vi que você usa spin echo, né? Se Isso você é uma usa, sequência. Uhum. mas se você faz spin echo, então você também tem uma inhomogeneidade no sistema. Porque, ou seja, você está considerando o seu experimento são muitos núcleos, né? Temos um ensemble. Tem um ensemble. Então, você deve ter, no fundo, um conjunto de elementos, né? Cada um relaxa de uma forma um pouco diferente, né? Entendi. Sim, mas deixa eu ver. A matriz densidade, ela já representa esse ensemble. Então, aí nós olhamos para a matriz densidade e representa o comportamento de todos esses spins. Mas eu tô dizendo, é porque tem duas formas de relaxação, né? Tem a homogênea, que eu imagino que é a, a mais fácil de lidar, né? Ou seja, de primeiros princípios, no seu caso, né? Mas tem uma inhomogênea, né? Que é considerando que cada sisteminha individual está numa situação um pouco diferente, né? Aí como é que isso entra no modelo? Esse sistema individual que você está falando, cada spin No ou cada ensemble, molécula? né? Uhum. Bom, a princípio, a gente não olha para o individual, porque como nós já temos o ensemble e em RMN, nós olhamos para a matriz densidade, que já carrega o comportamento do todo. Então, eu não olho para... Eu não consigo separar o spin nessa parte, o outro spin nessa parte. A gente já olha para a matriz densidade. A sua matriz de densidade, então, você modela o eco de spin? Você consegue modelar o eco de spin ou você tira informação sobre os tempos de relaxação a partir do eco de spin? Esse eco de spin é uma sequência de pulsos, onde vai Ah, detectar somente a magnetização transversal. Ou seja, seriam só os elementos de coerência de ordem 1 da matriz densidade. Esses elementos aqui, ó. Não sei se eu estou não. entendendo sua pergunta, desculpa. A minha pergunta é a seguinte: você tem uma matriz de densidade, então você pode ter a Isso. evolução temporal do sistema, não é isso? Uhum. Então, na Sim. evolução temporal, certo? Você vai ver uma relaxação da magnetização, não é isso? Uhum. Isso, Mas sim. você pode mandar uma sequência de pulso no tempo e você, em princípio, deveria ver, né, a volta, né? Deveria ver o eco. Isso é uma coisa que você consegue fazer no seu modelo ou você usa o eco para tirar os tempos de relaxação? Essa que é a pergunta. O senhor está comentando que nesse decaimento eu poderia ver um eco? Não, estou dizendo, você faz experimentos de eco também? É a sequência de spin-eco. Eu não sei, Ah, acho que talvez esse termo spin-eco pode estar confuso. É a mesma sequência eco de RAM. ah, Aqui, ó. pronto, isso aí. Desculpa. Esse aqui é o experimento de inversão e recuperação e o de Uhum. spin-eco. Então, a gente aplica um pulso de pi-meios com fase 90, deixa evoluir, depois um tempo de pulso de pi, deixa evoluir, e aí eu detecto. Então, eu vejo o decaimento mesmo. Pronto, então, isso você tira do ponto de vista teórico também? Você modela teoricamente esse experimento?
Aqui no experimento, eu estou interessada no valor médio. Deixa eu pensar a pergunta. Que a princípio desse experimento, eu vou ter um decaimento multi-exponencial. Não, esse experimento você deve ver o ressurgimento da excitação, né? Depois de um tempo aí que você controla, né? O senhor está comentando de revival, alguma coisa assim? Exato. Né? Não, o nosso caso É é o eco, né? marcoviano, não volta. Mas você não tem um eco? Isso, acho que talvez o senhor está confundido no eco por causa do Ah, nome da sequência. É simplesmente eco, porque a gente aplica esse pulso de 180. É assim, ó. Temos o IZ, aí aplico o ah. pulso de 90, e esse eco é porque eu aplico 180. Eu faço um movimento de panqueca, digamos assim. É só por isso que fala eco. É como se ele voltasse. Só isso. Não, vamos lá. Aí eu realmente não estou entendendo nada. Porque, É veja, por causa até do onde eu nome, saiba, talvez. o spin echo, né, que você faz normalmente é Uhum. como você separa, né, a sua relaxação, né, homogênea e não homogênea, né? Então você relaxa a relaxação intrínseca de cada emissor e você tem a relaxação devido a ter um ensemble, né? Então, você pode mandar uma Uhum. sequência de pulso que você inverte no que seria a esfera de Bloch, né? E aí você poderia ver o ressurgimento da excitação, porque você tem uma relaxação que é intrinsecamente inhomogênea, do ensemble, né? Aí, com essa sequência, você veria o tempo homogêneo, né? Você conseguiria acessar os tempos homogêneos, né? Eu Esse achei que era isso. conceito de homogêneo e não homogêneo que eu acho que nós não estamos conseguindo nos entender. Mas É, me desculpe, vamos conseguir. É, Nesse caso, a relaxação está acontecendo dois processos, o de decoerência e dissipação. O de coerência, eu estou olhando para a magnetização transversal. O e por meio do spin echo. A dissipação, eu olho para a magnetização longitudinal por meio do experimento de inversão-recuperação. Esse que o senhor comentou da esfera de Bloch é aplicar só 180, né? Inverter. E aí, quando ele está voltando para o equilíbrio, seria isso? Onde que entra esse homogêneo não quando homogêneo? você faz ele voltar no tempo, né? Porque normalmente o eco é o ressurgimento, né? Porque ele volta um pouquinho no tempo, né? Quando você inverte a excitação, né? Aí ele refasa, né? Os osciladores, né? Mas do ponto de vista experimental, você não vê, você aplica dois pulsos, ele só faz cair sempre. Ele não tem nenhum ressurgimento. Não, nós temos um decaimento monotônico, Ah, é marcoviano, não tem revival, eu tenho um decaimento monotônico. mas essa No figurinha que você decaimento tá, eu não consigo ver revival. mas essa figurinha que você está mostrando aqui é o que exatamente? Porque você aplica dois Uhum. pulsos, depois de um tempo, você só espera para observar depois de um tempo, é isso? Isso, pode ser qualquer figura ou especificamente a primeira ou a segunda? Aqui seja, não a segunda, você diz que a segunda é que é o eco, né? A segunda é o eco. Uhum. Pronto. Aí a segunda, Perfeito. então, eu não estou entendendo. Uhum. Esses quadrados cada quadrado representa a aplicação de pulso em RMN. Ah, Quando a gente fala aplicação de pulso, quando eu aplico um pulso de radiofrequência, aí quando eu ok. faço essa mão assim, é pensando no spin, vetorialmente mesmo. E em RMN a gente começa de IZ, nosso estado de equilíbrio térmico é representado pelo operador IZ. Ok. Tudo bem? Perfeito. Tá bom. Então, representa um tempo de pulso de π meios. Então, eu faço uma rotação de π. Ok. E esse 90 é simplesmente a fase que eu estou aplicando. Esse tempo tal é um tempo que eu deixo evoluir. Aí o tempo, esse t, π, zero, é um tempo de um pulso de π que eu vou aplicar, vou inverter meu spin com uma fase em zero, deixo evoluir novamente. Ou seja, uma evolução livre do sistema de spins. E esse tal aqui é simplesmente 1 sobre FQ. Esse FQ é a frequência quadrupolar. É também um tempo de espera antes de eu detectar o meu sinal de RME, a minha magnetização. Essa aqui significa a fase do detector, ou seja,
onde está a fase, literalmente, do meu detector, que vai detectar o sinal da magnetização. E isso aqui representa o Free Induction Decay, que é o comportamento da minha magnetização. Então, essa é a sequência de pulsos. Pronto. Aí você varia como função do quê? Do tal, não é isso? Isso, eu vou variando o tal. Aqueles tempos que estão aqui, é esse tal. Aquele tal. Que daí eu tô Pronto, deixando meu sistema relaxar, né? pronto. Uhum. Mas aí, é isso que eu estou colocando. Se você não observa naquele tempo específico, depois do segundo pulso de π, se você observa em tal sobre 2, você ia ver o quê? Que tal sobre 2? Não, depois do segundo pulso. Ah, depois do segundo pulso. Uhum. Aí, se você Tal tentar sobre 2. observar aí bem antes, você ia observar alguma coisa? Observar o que especificamente? Você ia ter Magnetização, sinal? tensão? Se você viesse com o seu sistema de detecção de sinal, você ia ter Uhum. alguma coisa ali? Ah, esses tempos têm que ser os mesmos. Porque às vezes ele não refocou ainda. Não, então, mas Refocalizou. é isso que eu estou dizendo. O seu sinal, ele é maior nesse ponto onde você está observando do que seria em tal um tempo anterior. É isso que eu estou colocando. Entendi, sim. Talvez ele É. alguma coisinha. Não, mas é isso que eu estou dizendo. Você está observando Uhum. um eco. O seu sinal é Isso. maior depois do que era antes. Isso, essa sequência é usada para exatamente refocalizar. Que eu quero, Sim. como ele estava assim, eu inverto, né? Aplico esse pulso de pi para ele refocalizar meu sinal, para Então, é isso que eu não estou falando. perder esse sinal. Isso. É um sinal de eco como qualquer sinal de eco, em ótica ou em RMN, né? Se você rearruma as coerências no meio, né? Mas é isso que Exato. é Transversal. isso que eu tô lhe perguntando, tá entendendo? O seu modelo é capaz de modelar esse experimento ou você usa esse experimento para tirar o tempo de decaimento Entendi. do seu Me modelo? desculpe. Aham. Eu uso esse experimento para determinar o meu decaimento. E aí, Ah, desse decaimento, que representa a dinâmica da minha magnetização transversal, eu ajusto com a equação de Hepler e sei quantas exponenciais contribuem para essa dinâmica. tá. Não, é porque eu estava querendo entender o modelo, se ele era um modelo para... Porque Uhum. ensemble, tem a parte homogênea do ensemble, tem parte inhomogênea do ensemble, né? Tem a parte de que você tem um decaimento intrínseco de cada molécula e tem um decaimento de cada molécula diferente das outras, né? Porque ela tem um meio em volta diferente, né? Então, são dois tipos de modelagem diferentes. O modelo que você descreveu tem cara de ser um modelo de uma molécula, um modelo homogêneo, né? Aí esse experimento complementa, né? Porque ele compensa o efeito do ensemble, né? Você consegue Uhum. não ver o efeito do defasamento por conta do meio em volta, né? Aí para você ter Uhum. acesso ao defasamento da molécula. Era só isso que eu queria esclarecer nessa Me todas as minhas desculpe. perguntas Acho que aqui. chegamos num consenso agora, eu acho. Tá bom, obrigado. Disponha e me desculpe qualquer coisa. Obrigado, Daniel, pela pergunta. Mais perguntas, gente? Djalma, fica à vontade. Não, obrigado, Adriano, pela sua apresentação. Minha pergunta é sobre por que você escolheu essa molécula, se ela tem uma importância em algum processo metabólico biológico. Uhum. Bom, eu escolhi essa molécula de 7,5. Bom, primeiro, o objetivo foi resolver o sistema, a equação diferencial para 7,5, porque a princípio não tinha na literatura. Mas eu escolhi essa molécula de 7,5 porque esse cristal líquido é uma molécula que possui o meu núcleo quadrupolar isolado, ou seja, eu conseguiria testar o meu modelo para essa molécula em específico.
Porém, para qualquer núcleo que tenha spins 7,5, que seja um núcleo quadrupolar isolado, esse modelo é válido. Esse modelo não se atém somente à do cristal líquido. Não sei se ficou claro. E, além disso, como eu tenho 7,5, né? Então, 2i, eu tenho 7 linhas. E essa molécula tem todas as características que permitem eu aplicar o meu respectivo modelo. Mas também, para se eu tenho uma molécula só com uma linha, aí eu vou ter que determinar qual que é o acoplamento quadrupolar, mas esse modelo é válido para qualquer molécula, qualquer sistema com spin 7,5 isolado. É, Estão me ouvindo? sim, estamos te ouvindo. Isso. Obrigada. Bom, mais alguma pergunta? Bom, na verdade, eu tenho uma pergunta, Adriane. Uhum. Eu queria entender como você diferencia um acoplamento forte e fraco na sua interpretação, porque eu já ouvi gente falando que você pode usar Lindblad para sistemas que têm uma interação fraca entre o ambiente e o seu Uhum. sistema. E você comentou que Lindblad é para interações fortes. Aí eu queria saber como você diferenciou esses níveis de força, assim. Aham. Essa é uma pergunta interessante. Até hoje estava conversando com o meu amigo André, que está nos assistindo, mas a princípio, o que eu entendo de acoplamento, para diferenciar, né, de acoplamento fraco e forte, é quando você descreve o banho para acoplamento fraco, um banho clássico, e quando é acoplamento forte, um banho quântico. Para o Lindblad, por exemplo, eu posso usar operadores A-Dagger, B-Dagger, então creio que essa seja a principal diferença, mas é algo que ainda eu preciso me aprofundar mais e se alguém souber, por favor, mas eu lhe responderia dessa forma. Por Muito isso que eu obrigado, Adriane. diferencio. Uhum. Acho que ficou Eu que claro. agradeço. Porque nosso sistema, o responsável pelo banho são os gradientes de campo elétrico. Então, eu tenho um campo clássico. Por isso, eu posso aplicar a equação de Redfield. Mas tem umas discussões na literatura também que de Lindeblad você pode chegar em Redfield, mas aí eu preciso de um pouco mais de conhecimento e aprofundamento em sistemas abertos, sistemas quânticos abertos. Ok. Eu vou depois também procurar isso que você falou da literatura de ir atrás de uma equação chegar na outra, de Redfield chegar de Lindblad chegar em Redfield, desculpa. Pareceu bem interessante. Pareceu bem legal. Uhum. Tem umas discussões com Redfield que a matricidade não conserva a positividade, então aí às vezes precisa de algumas correções, Uhum. então pode chegar em mim, mas enfim, eu não tenho tanto conhecimento nessa área de sistema quântico aberto e estudei agora Redfield, né? Mas eu Uhum. realmente tenho essas discussões e de quando é fraco, quando é forte, marcoviano, não marcoviano, enfim, tem esses poréns que são extremamente importantes, esses detalhes que são importantes. Legal. É, então, se não tiver mais nenhuma pergunta agora, eu vou parar a gravação e aí a gente pode ir para as perguntas não gravadas, discussões. Ok? Tudo bem? Ok, Tudo então bem.